Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha e ativa o sininho das notificações. Como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou contar para vocês hoje o meu relato de parto, que foi o parto da minha terceira filha, né? Terceira e última, porque eu fiz laqueadura. Então, no dia 29 de outubro eu descobri que eu estava grávida. E porque em agosto eu tive uma perda gestacional que foi de apenas um mês, quando eu estava grávida de um mês. Então de agosto para outubro era pouco tempo, eu acho que é quase 2 meses. E quando foi dia 29 de outubro eu descobri que eu estava grávida. Fiquei muito feliz porque a minha filha era muito desejada por mim e pelo meu esposo. Tanto faz se viesse menino ou menina, né? A gente ficou muito feliz. Só que eu fiquei muito receosa, com medo de perder novamente. E então, comecei os pré-natais direitinho e tive muitos enjoos do primeiro trimestre, primeiro mês até o terceiro mês, muitos enjoos. Aí pronto, depois que passou os enjoos, sentia muita cólica também. E é normal, né? Até os 3 meses. E pronto, depois passou 3 meses, eu fui melhorando. E então, tava tudo indo bem, tudo direitinho na gestação, né? Então, quando eu fiz 5 meses, eu fui fazer uma ultrassom, porque eu já tinha feito uma quando eu descobri que eu estava grávida, né? Que tava tudo bem. Então, com 5 meses, eu fui fazer uma para ver se dava para saber o que era o bebê. E então, quando eu estava com 5 meses, eu fiz uma ultrassom e descobri que era uma menina, né? A gente ficou muito feliz. E então, depois dele ter, o médico ter dito que era uma menina, ele veio com a notícia que eu fiquei meio triste, que eu estava com placenta de grau baixo, que significa tipo placenta prévia. Eu não entendia muito bem no tempo, né? Que era placenta prévia, que poderia acontecer de eu ter um parto prematuro, poderia acontecer de eu sangrar, poderia acontecer de eu perder o bebê, né? Aí que eu fiquei mais preocupada, né, com isso. E então foi o seguinte, que quando eu saí de lá e ele me orientou que eu não fizesse esforço, não me abaixasse, né? Que com 7 meses eu retornasse lá, que poderia a placenta voltar ao normal, né? E para a glória de Deus, quando eu fiz 7 meses que eu voltei lá, eu fiz uma ultrassom morfológica e lá constou que a minha placenta estava normal. E eu fiquei muito feliz, né? E pronto, o problema foi só, um dos problemas foi só esse, né? Que eu estava só com a placenta prévia e graças a Deus voltou ao normal com 7 meses. E pronto. Quando chegou nas 40 semanas, que foi dia 30 de junho desse ano de 2025, e chegou o dia de eu ter ela, né? De eu fazer o parto cesárea com a laqueadura. E tava tudo bem, né? Tinha feito os últimos exames na última semana, os exames de sangue. Tinha feito os exames, a última ultrassom, tava tudo ok. Não tava nada de errado com ela, né? E então, quando foi o dia, eu fui, né, pra cidade onde eu ia fazer, porque eu moro em Ocara. E eu fui ter ela em Horizonte. Eu cheguei lá, fiz todo o procedimento, né? Entreguei os documentos, entrei lá pro quarto onde eu ia ficar. Me vesti e tudo certo, né? Tava muito feliz, né? Porque eu ia ter ela nesse dia. Aí, eu entrei pra sala de parto. E foi aí que começou. Na sala de parto, fizeram lá, né, o parto. E ainda depois que tiraram ela, aí a enfermeira, eles fazem aquela avaliação, né? Olha como é que tá o bebê, né? Pronto, ela chorou, assim que ela nasceu, ela chorou. Aí é tudo normal, a enfermeira trouxe ela, né, pra me mostrar.
Aí ela disse, pronto, mãezinha, a sua filha é perfeita. Ela tá bem de saúde, tá ótima. E pronto, eu fiquei muito feliz. Aí colocaram ela lá pertinho lá, né, naquela caminha. Aí, enquanto eles estavam fazendo a laqueadura, já notei que os enfermeiros já começaram a ficar preocupados e já juntaram assim perto dela, né? Aí eu olhava assim e não entendia por quê, né? Aí sei que levaram ela lá para outra sala, só que na hora não me disseram. Eles disseram assim, olha, a gente vai levar ela ali pra gente avaliar ela na outra sala, né? Aí pronto, me terminaram de me ajeitar lá, né? E pronto, aí assim que eu saí da sala, gente, eu passei por um momento terrível na minha vida que eu não desejo pra ninguém. Na hora que eu saí da sala, já veio a notícia, porque no hospital que eu tava não tinha um lugar apropriado para fazer esses procedimentos de onde tem sala que tem oxigênio, essas coisas, né? Uma sala mais avançada com UTI. E lá não tinha. Tinha apenas lá onde um balãozinho, né? Onde colocar um oxigênio lá. Aí só sei que na hora que eu saí da sala, eles disseram assim, ela não vai poder ficar aqui com você porque ela tá com a respiração muito baixa. Aí, gente, nesse momento que me disseram que eu não podia ficar com ela no mesmo hospital, que ela ia ter que ser transferida para outro hospital, né? E tinha que outra pessoa com ela e outra pessoa ficar comigo, né? Eu me desabei nessa hora, chorei muito, preocupada, né? Porque a gente pensa tudo nessa hora, né? De se vai perder a criança, né? Se a criança vai para outro hospital, se vai pegar alguma bactéria, porque nesses hospitais só tem isso, né? E então, eu sei que foi bastante, foi um momento aterrorizante lá, porque eu fiquei tão preocupada, chorei muito. Aí depois me levaram para a sala e deixaram ela lá, né? Ficaram os enfermeiros lá tudo com ela, esperando a vaga para o outro hospital, né? Porque não é assim na hora que você chega no hospital e já pode entrar logo. Que esses hospitais daqui do Ceará são assim, que na hora que você precisa fazer esse procedimento de cirurgia, parto, ou UTI, você tem que ter tudo, tem que colocar no sistema pra depois ser chamado, né? Aí que você vai. Aí sei que ela ficou lá numa salinha, as enfermeiras ficaram olhando ela. Olha aí, a Virlene. Vai pegar o peito bem direitinho, Virlene. A superação vai de acordo com o movimento, né? Ela, e eu fui pra minha sala, né? Já tava tudo decidido que ela tinha que ser transferida para ir para um hospital que tivesse UTI. Então, nesse decorrer que eu fiquei na sala, né, chorando lá, muito preocupada, foram surgindo vários outros problemas, onde deu que ela estava com sopro no coração, aí depois, como ela estava no oxigêniozinho lá, né, que é tipo um balãozinho, ela foi ficando com a glicemia baixa, porque não tinha como ela mamar. Ai, gente, foi muito desesperador mesmo. E eu só clamando a Deus que não deixasse nada acontecer com ela, né? E foi passando, né? A respiração dela foi voltando ao normal. Aí eu só sei que as enfermeiras trouxeram ela pra mim, onde eu tava, né? Pra mim dar de mamar ela, né? Que era pra glicemia dela voltar ao normal. E então, graças ao meu bom Deus, com todas as orações, né? E eu pedindo ao Senhor que não deixasse nada acontecer com ela, né? Que ela não viesse a acontecer o pior. Ela foi, graças a Deus, se recuperando, né? Foi voltando a respiração ao normal. Foi se alimentando, a glicemia foi voltando ao normal, né? Que é a glicemia normal para criança, né? E a suspeita do sopro no coração foi descartada também. E assim, foi bastante, eu passei por esse parto, foi bastante constrangedor, né, de ter passado por esse momento difícil, mas graças a Deus que graçou, né, hoje ela tá aqui e ela vai fazer 3 meses já, né, graças a Deus.
E que Deus abençoe a vida de cada mamãe que me acompanha aqui, de cada gestante. Que Deus abençoe seu parto, que ocorra tudo bem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que gostem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.